Aô, mestre Benda! Boa Como vai? tarde, meu querido! Que prazer inenarrável falar com a sua pessoa nesse dia 8/1, é 8 mesmo? 8/1 de 8 do 1. 2025. Seja bem-vindo, mestre. Como é que você tá? Tá me escutando bem? Perfeitamente. Tô ótimo, graças a Deus. Feliz ano novo aí para todo mundo aí que acompanha o Gui. É um prazer ter sido chamado aí por você para bater um papo aí sobre o mercado. Você vê que a alegria de pobre dura pouco, né? Sobe de escada e desce de elevador. Esse Brasil não é fácil, né? Brasil não é para poucos. O que me chama a atenção é que gringo tá vendendo à vista todo dia. Dia 2, dia 3 foram 2,5 bi e mais 500 milhões na segunda. Provavelmente ontem, hoje eu estou vendo aqui a Goldman Sachs vendendo, né? Então, gringo está apertando o botão de saída, né? O que eu chamo a atenção é que o mercado deu uma trégua, né? Ainda tanto no DI como no dólar, a gente tinha uma expectativa de continuação numa saída, né, que teve muito forte aí, tanto em novembro e em dezembro, que diminuíram as reservas que estavam na faixa de 370 para 327. A gente não pode esquecer que o Banco Central está vendido em 103 bi de swap, né, então tirando aí o swap das reservas, você sobra 224 só. Eu salientei que era muito importante esse começo do ano não ter o que aconteceu no mês passado, né, porque se tiver uma fuga de capitais muito grande com leilões do BC, essa reserva acaba em 2 meses, no ritmo que estava em dezembro. E aí o mercado, o BC fica teoricamente vendido, né? O que me chamou a atenção essa semana foi a curva de juros americana, né? Ontem saíram 2 números, tanto o JOLTS, que é de emprego, como o ISM Serviços, acima do esperado, né? E aí o mercado teve uma correção forte ontem, o 10 anos saiu praticamente aí de 4,50 no ano passado para 4,70 esse ano. Amanhã é feriado nos Estados Unidos, né, em função do enterro do Jimmy Carter, mas sexta-feira a gente tem um número muito importante que é o payroll, né? Uma alta nos juros americano, na curva longa, que tira o corte de juros americanos, né, que o mercado esperava ainda esse ano pelo Fed, e possivelmente no segundo semestre, se continuar estressado, se a gente vê esse 10 anos na faixa de 5, provavelmente o mercado vai colocar alta nos juros americanos, que é muito ruim para os países emergentes. Então, acho que o mercado hoje está esperando esse número de sexta. O mercado está num compasso de espera para o Trump assumir, né? Vira e mexe, você tem boatos sobre tarifas, né? Tamanho de tarifas, né? Para a China, para México, para o mundo inteiro, né? E isso aí vai afetar com certeza o comércio mundial e o dinheiro acaba canalizando para os Estados Unidos. Em relação ao Brasil, eu continuo otimista com alguns papéis que são papéis mais relacionados com commodities agrícolas. Dentre eles é SLC e San Martinho. Estou de olho em China, mas eu acho que a China só vai esperar o Trump, né, anunciar alguma tarifaço aí por volta do dia 20, né? Então até lá, hoje a gente tem inflação lá, mas eu acho que enquanto o Trump não se pronunciar de uma maneira mais concreta, é muito difícil você pegar a faca caindo nas metálicas, né? Metálicas que eu digo, não só Vale, mas CSN, toda a siderurgia e Cebave, que é de alumínio. Então tem que ficar de olho, né, para ver o tamanho do incentivo chinês. E taxa de juros, né? Taxa de juros aqui já chegou num patamar bem alto, na minha opinião. Você está flertando aí com entre 15,5 e 16,5, né? Várias casas já revisaram para cima. Já tem grande parte do mercado no preço. O que não pode acontecer
virem números de inflação mais altos, né, como o IPCA que vai sair sexta-feira, ou a curva americana seguir tirando para cima, porque aí o mercado vai continuar estressando. O dólar também em linha com o mercado internacional, repito, não está tendo saída, né, não está tendo leilão do Banco Central, né, ficar de olho se realmente não vai continuar essa toada. O gringo não está comprando dólar, né, o gringo parou de comprar o futuro na B3, né, ele está na faixa de 66, 67 bi comprado, e o mercado está muito em linha com o mercado internacional, tanto o DXY como o peso mexicano. Então, ainda sigo muito cauteloso com o Brasil, né, semana que vem, a partir de quarta-feira, começa a temporada de balanço nos Estados Unidos, com JP Morgan, né, o mercado se assustou ontem com esses números e com 10 anos nos Estados Unidos, então eu acho que é um momento de cautela, né, as ações andaram bastante nos Estados Unidos, Tesla, todas as ações de AI, o próprio Bitcoin, né, desde que o Trump virou a chave contra a Kamala nas pesquisas, até a virada do ano, teve uma alta íngreme, né, praticamente. Então, o mercado vai aguardar o pronunciamento do Trump, vai aguardar esse número não só de emprego na sexta-feira, mas também como o CPI, como a Yellen falou hoje, que a inflação não está arrefecendo, né? A gente viu os números aí, principalmente da Alemanha, né, subindo, né? A taxa de juros continua abrindo bastante na Inglaterra, né? E acho que é isso, né? Ficar de olho no fluxo. Por enquanto, o gringo está saindo do Brasil. Alguns caçadores de pechinchas, né, compraram um pouco ações de bancos e Petro, né, nesses últimos 2 dias, e hoje está todo mundo vomitando aí, o Gui. Que delícia, né, Beida? E é o que a gente está realmente presenciando. Sobe 2 dias a voo de galinha e agora, inclusive, abre um espaço para novas quedas. Beida, você inicia aqui o ano conosco, em linha com o que todo mundo a gente já vem conversando, num cenário mais cautela ou pessimismo. E hoje nós recebemos os 2 relatórios, né, das 2 principais casas aqui do Brasil, BTG Pactual, XP Investimentos, o que esperam para o ano. O que chamou atenção bastante da XP foi que deixou uma expectativa para o dólar a R$ 6,20, marcando os R$ 6 como um suporte agora para a ponta do câmbio. Obviamente que com as informações que nós temos hoje, é natural que esse cenário seja de um dólar mais elevado, mais altista, mas você acredita que de fato os R$ 6 seja uma realidade para os 2025, ou a gente pode ainda, via algum momento, alguma virada de chave, o fluxo entrar, esses R$ 6 ser um ponto de referência e não um suporte? Eu acho que continua dólar para cima, Gui. É muito difícil, né, você ter um cenário, né, o dinheiro está indo muito para os Estados Unidos, você tem China travada, né, a China está esperando o momento de anunciar o tarifaço do Trump, você tem a Europa rodando muito ruim, né, a Europa está bem ruim, a Europa depende muito de China, principalmente a Alemanha, você tem os países emergentes, né, que andaram bastante ano passado, como a Argentina e Israel, porque fizeram um trabalho de cortar na carne, né? Israel está passando por um momento difícil, mas tem muita empresa de tecnologia. O dinheiro está indo para os Estados Unidos, né? Enquanto o dinheiro estiver indo para os Estados Unidos, se você tiver uma expectativa que não tenha corte de juros lá e sim aumento de juros, vai continuar indo, né? Apesar da economia estar mostrando sinais de força e um juro maior, né, todo o portfólio manager olha onde que você vai ter retorno melhor, né? Então, hoje, o mercado está muito mais visualizando retornos maiores nos Estados Unidos, né? Então, apesar do mercado já ter andado bastante, ele merece uma correção, mas na minha opinião, o dólar é para cima, Gui. É muito difícil você ter uma reversão de tendência agora no dólar, né, principalmente com juros mais altos nos Estados Unidos. O que pode ajudar o Brasil é não vir um tarifaço grande para a China e as commodities começarem a melhorar. Uhum. Eu digo mais commodities metálicas, né, como minério, cobre,
toda a parte que depende de infraestrutura da China começar a andar, isso ajudaria bastante o Brasil. Eu estou otimista para as commodities agrícolas, né, como soja, açúcar, né, café eu acho que teve problema de sazonalidade, vai continuar forte. Commodities firme, o real um pouco melhor que as outras moedas, mas não adianta nada você ter uma tendência de alta no DXY e um dólar mais forte no mundo, ele pode subir menos que as outras, mas vai continuar para cima. Pô, Beida, sensacional, lucidando tudo e a todos. E agora, do lado esquerdo do gráfico, a gente, no meio da sua fala, tivemos Índice as fazendo mínima. mínimas intradiárias para o índice futuro, sem dó e sem piedade. Amanhã a gente fica com essa dúvida a respeito da liquidez, o Vai quanto ser isso vai feriado. ser produtivo, positivo ou não. E olhando para esse curto espaço de tempo, a mesma coisa do dólar, então servirá para o índice, né, Beida? Se subir, é para naturalmente obter uma marretada. Até quando, hein, Beida? A gente vai lá para o 118, 116 ou 89 mil pontos, que é o que o BTG colocou no cenário crítico. A 89 vai ter que vir. Eu postei essa semana no Twitter, né, para quem me segue, sempre quando a gente chega num ponto crítico, eu posto os pontos semanais, né. Tem um ponto que é 118.685, que foi a mínima do ano passado, se você pegar o semanal do à vista, e depois você tem uma média móvel de 200 semanas que é 117.200. Foi onde o mercado aí parou, né? E deu um respiro do morto aí para esses 2 últimos dias. Então eu acho que ele está engasopado entre a média móvel de 100 na semanal, que é 122 mais ou menos, 121.792 e 117.200. Então, para onde ele romper, ele vai andar. Se ele romper o 117.200, fica bem ruim. Acho que ele vai direto ali na faixa de 110, 108 mil. Que Então, fase, hein, Beida? esses não. Ainda mais com o gringo saindo, né, Gui? O gringo foi um dos maiores compradores, né, durante toda a época do Bolsonaro, né, e deu uma trégua para o governo PT, pelo passado do PT, né, que teve a sorte de ter um presidente do Banco Central como Meirelles, depois teve Amílio Fraga, teve várias pessoas competentes que passaram pelo governo, deu uma grande sorte, né, pela China dar aquele boom na faixa lá de 2002, 2003, né, só que o governo não entregou o que o mercado queria, né, que era um ajuste fiscal, né, foi uma decepção, né, esse plano aí no final do ano, né, e a curva que chegou a marcar em 23,9 está marcando 16, né? Então o governo está pagando o preço pelo que ele fez, né? E como o Lula está muito determinado a ganhar a eleição e provavelmente não deve mudar né, o barco, né, para o lado que o mercado quer, não deve mudar também nenhuma política em relação a mudar o presidente o ministro da Fazenda, desculpa, e acho que vai continuar do jeito que está, né? Então, até o Lula se sentir incomodado e fazer alguma coisa, mas por enquanto, muito difícil, né? Agora a gente está em recesso político, né? Então, a gente fica muito mais à mercê do mercado internacional do que alguma mudança no Lula. Eita, então apertem os cintos, meu povo, que sabemos então para onde tendemos a ir. Aqui no chat, ô Beida, um cidadão que gosta muito de você aqui, ó, todos os membros do canal, PQP, Beida, sou fã, volte sempre. E tem aqui um cidadão também que é o defensor do nosso like, colocou palavras difíceis aqui para te enroscar. Vamos lá, mestre Beida, quais as práticas de gestão de risco você considera essenciais ao operar contratos futuros de dólar, visando proteger o capital em cenários de alta previsibilidade? Seria nem clicar, né, Beida? O que a gente pode responder aí para o no like no gain? O que eu acho importante, né, para quem opera dólar, observar principalmente as moedas relacionadas ao Brasil. Hoje, com a taxa de juros que a gente tem nos países da América Latina, né, principalmente Brasil e México, que são taxas bem altas,
você não pode tirar o olho do peso mexicano, você tem que ficar olhando para os juros americanos e você tem que ficar olhando para o DXY, né? O que acontece no mercado de moedas hoje, que eu acompanho bastante de perto, você opera seco, né? Eu estou olhando a visão do gringo, ou você aposta num dólar mais forte, e aí você compra dólar em todas as vértices, né? Não só emergente, mas também pelo euro, mas também você tem muita gente que opera uma moeda contra outra para diminuir o risco. Por exemplo, você acha que o Brasil vai performar melhor que o México por causa das commodities? Outra coisa que você tem que olhar bastante é commodities, né? Se você tiver uma melhora no cenário de China em commodities, o Brasil com certeza vai se sobressair sobre as outras moedas. Então, um play que é muito bom, que o gringo faz, é quando ele acha que commodities vai seguir uma trajetória boa para o ano, ele vai entrar comprando real e contra o mexicano, comprando real contra uma outra moeda que também é relacionada com país emergente, como a Colômbia, como o Chile. Eu opero muito baseado em fluxo e técnico, né? Então, eu identifico os pontos de suporte e resistência, né? Inclusive eu posto todo dia no canal do TC os níveis que eu acho importante. Ontem o dólar bateu num nível importante que era 6085, né? Do futuro, e daí ele repicou, né? Para esse nível aí que ele está agora 1,50, 1,60. Então, o importante é você saber o tamanho que você consegue aguentar, né? Faz uma relação de risco, porque você tem uma vol muito grande, principalmente quando você tem uma notícia inesperada. Não tira o olho do Trump pelo Twitter, que é um cara que posta bastante no Twitter. A gente viu isso bastante no último mandato dele. Qualquer notícia importante sobre tarifa, sobre sanção, não pode titubear, porque isso mexe bastante aí com o dólar no mundo, né? Então, é isso que eu tenho para te falar. Tem que fazer o trabalho, tem que fazer o dever de casa, acorda cedo, olha como foram os mercados, tanto a Europa como a China, quais são os números importantes que vão sair, indicadores não só Brasil, como Estados Unidos, Europa e China, se tem algum fluxo de entrada ou saída, né? E ficar de olho aí nas reservas, né? Entra no site do BC, vê se está tendo alguma variação nas reservas, se saiu alguma notícia de leilão, isso tudo influencia no dólar. Moisés Beida tá aí na tela para vocês conseguirem localizar em todas as mídias sociais. E para finalizar, Beida, aqui a sua primeira participação no ano na nossa transmissão, o Rafael Tomás, também membro aqui do nosso canal, colocou aqui um desafio para você avaliar. Esse é mais difícil, viu, Beida? Um long e short. Long em Palmeiras e short em Mengão para 2025. É isso mesmo? Um abração aí ao Viverde da Turma do Sofá em 2024. Como é que tá o futebol, Beida? Fala pra gente. Ano passado a turma do sofá ficou a ver navios, né? Ganhou só o Paulistão. Fogo neles, né? Acho que pegou fogo lá no Parque Antártica, né? Porque foi eliminado tanto da Copa do Brasil pelo Flamengo e foi eliminado pelo Botafogo no Brasileiro e na Libertadores. Esse ano contrataram aí, estão tentando contratar um cara que era do Flamengo que infelizmente entregou a taça para vocês lá na Libertadores, que é o nosso amigo Andréas Pereira. Eu acho que os times que reformularam bastante e que se sobressaem desde 2018, 2019 são os dois. Botafogo entrou no páreo, né? O Botafogo conseguiu aproveitar o ano passado que o Flamengo ainda estava com hepatite, o Palmeiras cansou, pegou os dois títulos, né? Parabenizar os amigos botafoguenses. Mas esse ano eu acho que com o Felipe Luiz e o BAP, né? Eu acho que o Flamengo tem chance de disputar na cabeça com o Palmeiras de novo. Acho que Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro eu acho que não. Cruzeiro me parece mais um catado, Gui.
A galera gostou demais da conta. E vamos lá, essa parte de número 2, eu não vou saber opinar, não acompanho mais futebol há um bom tempo, mas vamos lá, viu, Beida? Você literalmente deu aula, a turma gostou demais da conta. Obrigado mais uma vez por ter aceitado aí o nosso convite, de ter passado aqui na nossa transmissão, e já deixa a porta aberta naturalmente para sempre que tiver aí um racional bom demais da conta voltar. Inclusive, já tem a turma falando do Coringão, colocando o Coringão como top 3 de 2025. Será, Beida? Do jeito que fechou o ano, né, ninguém imaginava 8, 9 vitórias consecutivas. Né, meu filho é corintiano, não consegui convencer ele a virar flamenguista, porque ele mora aqui em São Paulo e os amigos ou são corintianos ou são palmeirenses. Né? Tem alguns são paulinos da velha guarda, né? São Paulo ainda vive do passado do museu, mas o que eu acho é o seguinte, né? O Corinthians vai brigar. Não sei se pelo título, mas por uma Sul-Americana, não. Vamos ver se ele consegue ir em frente lá na Libertadores. Mas eu acho que dá para brigar por alguma coisa assim. E pagar o estádio, né, Beida? Primeiro tem que pagar, e quem deve, né? Porque não sei se você viu uma entrevista do Ronalducho, foram pedir dinheiro para ajudar na campanha do Corinthians e o Ronalducho falou: primeiro você me paga o que você me deve, depois eu ajudo vocês, né? Então o Corinthians tem que pagar primeiro para quem ele deve. É isso, pai. Muito obrigado, viu? E o novo... o porquê de BBB não é mais Big Brother Brasil, não. É Brazilian Boy Beida falando. Fez preço no mercado, Beida. Fez preço no mercado. Beijo, meu querido. Prazer revê-lo. Bom ano para todos. A hora que precisar é só chamar. Tamo junto, Gui. Valeu. Na XP, seus ativos valem muito mais. E o melhor, aceitamos ativos que nem mesmo a B3 aceita como garantia. Você pode utilizar os seus ativos em carteira para se alavancar no day trade ou até mesmo manter os seus ativos de um dia para o outro no swing trade. Tudo isso com uma exigência de garantia muito menor do que da própria B3. Assista o vídeo da ferramenta Apollo Trade, que apresenta a possibilidade de passar de um dia para o outro com uma exposição muito maior, e descubra a potência que os seus ativos possuem na XP. Traga seus ativos para a XP, porque a XP garante. Este produto está disponível automaticamente em sua plataforma. Caso haja alguma dúvida, entre em contato com o seu assessor ou através dos nossos canais de atendimento. XP, sua performance na máxima potência, com o que há de melhor no mercado.